Salve, salve, escultores e aspirantes! Nossa, mas o que aconteceu? Mudou o cenário de novo? Será que o Bruno está de mudança? Não, pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o meu cantinho da bagunça, meu cantinho da pintura e da finalização. Eu gosto de, às vezes, separar um pouco alguns espaços, não é? Então eu pego esse espaço aqui para espalhar algumas tintas, alguns pincéis, alguns materiais para finalizar algumas peças. Eu tô aqui finalmente engatando, acho que uma marcha mais rápida para finalizar essa minha escultura da Ranger, que alguns conhecem. Essa escultura eu fiz muito num tempo livre, por hobby, assim, bem tranquilo, bem sussa, como eu gosto de brincar. Eu ia modelando e assistindo Chaves enquanto isso. Mas agora chegou a hora de terminar, né, pessoal? Ela também é um presente para minha esposa. E enquanto a gente tá fazendo escultura, enquanto a gente tá pintando, modelando, enfim, vem muita ideia na cabeça e a gente lembra de muita coisa. Eu tava me lembrando de um comentário que até uma aluna minha fez. Ela falou assim: professor, às vezes me bate uma deprê, uma desmotivação, eu acho que eu não vou conseguir. Um pessoal, inclusive, que é aspirante, que ainda nem começou a botar a mão na massa, fala: professor, eu acho que eu não vou conseguir, acho que eu não levo o jeito. Essa daí acho que é a máxima, não é? Todo mundo, a real é que assim, todo mundo já se sentiu desmotivado, pensando que não vai dar certo, que não vai conseguir. E enquanto a gente pensa, a gente modela, né, a gente acaba lembrando que isso aconteceu com nós mesmos. Eu mesmo já passei por isso. Às vezes vocês devem pensar que eu nasci sabendo. E não é assim, pessoal. Quando eu estava na faculdade, eu só conhecia gente que fazia desenho e pintura, ilustração digital, né? E eu mesmo trabalhava como ilustrador. E eu tinha muito esse negócio de querer fazer os meus desenhos saírem do papel, literalmente. E aí algumas coisas eu comentava com o pessoal não me entendia, ou então eu falava: Bruno, parte para ilustração, que é o que você já faz, você faz bem isso, por que você vai entrar numa coisa nova? Não vai dar certo nisso não. Eu pensava que eu nunca ia conseguir botar a mão na massa, essa é a real, porque o meio que eu vivia não contribuía para isso. E isso me desmotivava, eu me sentia incapaz, e eu resolvi parar um pouco o que eu estava fazendo aqui justamente para gravar esse vídeo e comentar com vocês o que eu fiz para resolver esse problema, para ganhar ânimo e conseguir realizar esse meu sonho de tirar o desenho do papel. Como eu disse, então, essa minha desmotivação estava um pouco ligada ao meio que eu vivia, não é? Por incrível que pareça, mesmo sendo um meio de pessoas que faziam coisas de artes, às vezes as pessoas acabam sendo muito tendenciosas. Quem nunca fez nada de uma coisa acha que simplesmente não é possível ou é perda de tempo. E por mais que você pense assim, não, mas eu não me deixo influenciar, às vezes fica aquele resquício na sua cabeça. O pior é que esse tipo de coisa é o que vai te botando para baixo, vai te impedindo de avançar, é o que vai impedindo o seu talento, inclusive, de aflorar, é o que vai te castrando muitas vezes. No meu caso, era um pouco o meio que eu vivia, mas às vezes com você pode ser diferente, pode ser algum parente, algum trauma de infância. No negócio de infância, até eu lembro que tinha uma tia minha que ela falava coisa assim: Bruno, você tem que parar de fazer essas coisas aí e buscar algo que dê dinheiro. Eu era uma adolescente, como é que eu ia pensar nisso? E outra, depois de um tempo eu descobri que eu deveria continuar fazendo realmente o que eu gostava. Mas o que eu queria falar, pessoal, é que essas opiniões são muitas vezes o que botam a gente para baixo sem a gente perceber. Se você nunca parou para pensar nisso, como é que estão sendo as suas amizades, as influências delas sobre vocês, talvez seja a hora de você parar para refletir. O que eu fiz? Eu pensei que o que eu queria mesmo é fazer minhas esculturas, fazer os meus personagens saírem do papel, ter a minha própria coleção. Isso eu queria e ninguém ia fazer eu tirar essa ideia da minha cabeça. Então eu pensei: eu não vou dar ouvido para esse povo. Eu percebi que, inclusive, eles estavam mais me atrapalhando mesmo. E como essa vontade era maior, e eu percebi que até então eu estava no zero, o que saísse ia ser lucro. Isso daí parece ser bobo, pessoal, mas ajuda muito. Quando você pensa assim: nossa, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou levar jeito? O que você tem no momento não é nada, você não fez nada ainda. Qualquer coisa que vai sair é lucro, não é verdade? Isso é uma coisa que acho que as pessoas às vezes não param para pensar nessa lógica. Quando eu pensei nisso, eu comecei a tentar pegar o que tinha de material. Tinha coisas de escultura na faculdade, né? Depois eu fui mexer com argila, mas antes eu mexi com sabão, tentei fazer escultura em sabão, né? Desse sabão de coco, isopor, próprio biscuit, não é? Foram os primeiros materiais que eu utilizei, durepox, enfim. Alguns desses materiais, inclusive, são bons, mas eu não fazia ideia de como que procedia, não é? E a gente se sente mesmo perdido no começo, mas pelo menos ter esse pensamento mais lógico me ajudou a
dar o primeiro passo. O legal é que começando mesmo a botar a mão na massa, eu vi que a pilha que o pessoal botava na minha cabeça foi embora. Até porque as próprias pessoas começaram a ver que você estava tendo resultado. Mas simplesmente o estresse das pessoas que querem falando, isso aí não me influenciava mais, até porque não tem estresse que bata você fazer escultura, é o que eu descobri. Falando nisso, também tem outros casos. Eu pensava que era algo complicado, que era algo difícil, não é? Mas eu já tive alunos que são muito bons e em alguma etapa pensaram que ia ser muito complicado. Tem esse meu aluno Gustavo, por exemplo, ele fez essa escultura do Craven e pintou de forma brilhante. Essa é a primeira escultura que ele pintou, inclusive, pessoal. Nível Master essa escultura, Premium Format, sensacional. Ele fez para o desafio. E ele tava com medo de pintar, ele nem ia participar do desafio, porque ele falou, não, professor, eu nunca pintei nada, essa vai ser minha primeira escultura, eu vou destruir tudo, vai zoar tudo. Eu falei, cara, não, você é bom em escultura, é só você seguir o passo a passo, vai dar tudo certo. E ficou sensacional essa escultura. Ele, inclusive, ficou ali brigando com o segundo e terceiro lugar ali, mas não foi dessa vez, mas ano que vem provavelmente o Gustavo vai arrebentar aí e ganhar o pódio no nosso desafio. Agora, o que eu queria falar é justamente às vezes quando você já está fazendo alguma coisa e acontece esses entraves. Primeira vez também que eu fui pintar uma escultura, eu fiquei, vai ser super difícil. Eu também tive a mesma coisa que o Gustavo, por isso que quando eu falei para ele, falei, tira isso da sua cabeça, você vai se dar bem. Eu já tive a mesma coisa. Só que você tem que pegar e fazer. Não tem essa assim de será que eu vou, será que vai dar tudo certo? Por enquanto você ainda nem testou. Meu pai falava aquele negócio de como você pode falar que uma comida é ruim, sendo que você nem experimentou ainda. É a mesma coisa. Mas por essa linha de pensamento, você pode até comentar, tá, Bruno, mas realmente eu tento fazer algumas esculturas, mas não dá certo, fica uma porcaria. Pois é, cara, às vezes pode estar dando errado justamente porque você não está seguindo um método correto, ou então você não tem método algum. Aí realmente as coisas não dão certo. Você fazer as coisas por intuição, normalmente tende a dar errado, né? Pelo menos assim, é o que eu tenho visto muitas vezes na galera. E assim, tem aquele cara que vai fazer que nem um amigo meu uma vez falou pra mim. Ele hoje faz escultura, mas ele comentou assim, Bruno, eu tenho medo de não dar certo, de fazer as coisas meio zoadas, e aí o povo me zoar. Minha namorada hoje, a esposa dele na época, falava, ela vai me zoar também, vai dar ruim. Eu falei, cara, na minha opinião, sinceramente, assim, pior é o cara que caiu nessa pilha e vai ser o eterno frustrado por nunca ter tentado nada. Esse pra mim é o verdadeiro fracassado, do que aquele que tentou e sofreu às vezes, é claro, uma crítica. As críticas vão haver até quando você for o Michelangelo do século XXI, cara. Todo mundo às vezes pode ter uma opinião, mas você não deve se influenciar por isso. E como eu disse, é mais fracassado pra mim quem nem sequer tentou por medo, por alguma coisa que ele não tem tanto controle. Você não tem controle do que os outros vão achar. E você nem deve se importar com isso. É assim, cara. Você não pode deixar de fazer algo por medo disso. Medo de você não ter aprovação. Porque aí você nunca vai se desenvolver nessa habilidade. Você vai ser aquele eterno frustrado por não ter conseguido fazer alguma coisa. Eu poderia ter no passado pensado assim, deve ser difícil pra caramba mesmo, eu vou ficar aqui jogando videogame e esquece escultura. Não. Se isso tivesse acontecido, eu não estaria aqui dando esse conteúdo para vocês e não teria ajudado tantas pessoas a descobrir seu talento, botando a mão na massa e realizar seu sonho de fazer suas esculturas. Você já pensou em outros casos, sei lá, se o Steve Jobs, por exemplo, se desmotivasse por pensar que as ideias dele eram muito loucas para o mundo? Se não tivesse as pessoas que têm essas ideias loucas, elas não aconteceriam simplesmente. Sempre tem que ter um louco para ter uma ideia e ser mais louco ainda para botar ela em prática, eu falo. Porque sem esse tipo de coisa, o mundo não iria para frente. Se essas pessoas dessem ouvidos para desmotivação ou para reprovações, zoeiras ou simplesmente portas fechadas na cara. Dicas de ordem prática, então, para resolver essa depresinha aí que te põe para baixo e te impede muitas vezes de botar a mão na massa. Para você que ainda não botou a mão na massa, pensa o seguinte, coisa lógica. Você ainda não fez nada de escultura, não tem nada concreto para você não ter orgulho, para você ter vergonha. Pelo contrário, o que eu acho que você deveria ter vergonha é de você nem sequer tentar. Esquece o que os outros vão pensar. Isso é o principal. E quando bater esse desânimo, você pega simplesmente e bota a mão na massa. Dê o primeiro passo. Com o passar do tempo, você vai ver que você vai tendo resultados. As pessoas, inclusive, que você dava importância, vão começar a ver que você está se esforçando e você vai melhorar a sua autoestima.
Pelo menos assim, é isso que eu vejo acontecer assim. O que não pode é ficar no 0 a 0, porque no 0 a 0 você não tem nada. É melhor ter alguma coisa feita, uma tentativa, do que não ter nada, cara. Então você vai pegar e listar os 3 personagens que você mais gosta. Você que me acompanha aqui, você deve gostar de personagem, não é? Mesmo que você não goste de personagem, pensa aí o tipo de escultura que você quer fazer. Você vai listar 1, 2 e 3. Essas serão as suas primeiras esculturas. Você pode pensar em algo mais simples para começar, e você deve começar com um estilo mais simples. Essas vão ser as suas principais esculturas da vida, porque são através dessas esculturas, suas primeiras peças, que você vai encontrar motivação para você crescer cada vez mais. E isso é o que vai te provar, vai te dar a prova cabal de que você realmente pode. E também vai poder provar até para os outros, se você achar que isso importa realmente, pessoal. Mas assim, lembra que eu falei, o que é mais importante é você lembrar que sem nada, não tem como você saber se o dia você vai ser bom ou não. E aí, coloca aqui nos comentários então o que você já trouxe de desmotivação e que te impediu de fazer escultura. Eu citei algumas coisas aqui, mas eu tenho certeza que tem mais uma cacetada de coisa que eu não comentei e que às vezes vocês podem colocar aqui. O vídeo só termina nos comentários, pessoal. Para mim é sempre um prazer falar de escultura com vocês. Vejo todo mundo no próximo vídeo então. Um grande abraço e como sempre, avante escultores!